Presidente José Wellington Bezerra da Costa, juntamente com o pastor vice-presidente, pastor José Wellington Costa Júnior, juntamente com a Associação Musical de Ansori, em parceria com a FAESP, saúda também a todos na Santa Paz do Senhor. Todos são muito bem-vindos. Eu quero convidar, então, os professores para adentrarem ao templo. Quero chamar o diretor-geral da Associação Musical de Ansori e professor do curso de Teologia da Música, professor presbítero Hamilton Fontes Galvão. Também para adentrar ao templo, professor coordenador do curso Teologia da Música, presbítero Misael Sabino. Também professor do curso Teologia da Música e coordenador da FAESP, pastor Roberval Ribeiro de Carvalho.
Também a professora Ivani Pinho Mota. Professora Mariana Veríssimo Dias. Também o professor Renato Pedro dos Santos. Quero agradecer a presença do pastor Weiler Fernandes, que é o nosso presidente da Associação Musical Jansorin e também maestro do nosso coral. E desde já eu quero agradecer a ilustre presença da orquestra Jansorin, juntamente com o coral do Belém. E neste momento eu convido o Mateus, ele irá conduzir os formandos ao recinto. Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. É motivo de grande alegria nesta noite de gratidão ao Senhor, e podemos louvar a Deus por mais essa turma do curso de Teologia da Música que se forma, por mais esses irmãos, alguns daqui de São Paulo, outros de outros estados, de outras cidades distantes daqui. Mas louvamos a Deus porque o Senhor capacitou, deu condições desses irmãos, dessas irmãs concluírem as etapas do curso de Teologia da Música para o nome do Senhor ser glorificado.
O nosso coração jubila, o coração está trêmulo aqui de alegria, fervendo de alegria. Por quê? Porque nós vemos que o Senhor cumpre as suas promessas. Eu fico muito feliz, particularmente porque nós ministramos as aulas no modo EAD para a maioria dos irmãos que estão aqui. Então muitos deles nós estamos conhecendo hoje, agora, pessoalmente. E é uma alegria tão grande porque nós sentimos a mesma comunhão, nós sentimos que é o Espírito Santo que trabalha, que vai lá no Pernambuco, vai no Rio de Janeiro, vai no Mato Grosso, vai no Paraná, e o Senhor visita os teus filhos que estão lá em outras cidades também, e o nome dele está sendo glorificado em mais esta etapa. Eu agradeço a Deus pela vida do nosso pastor Weiner, que tem nos ajudado aqui, que tem nos dado essa oportunidade também, nosso pastor Roberval, que se faz presente, professores do curso que trabalham conosco, o nosso pastor presidente José Wellington Bezerra da Costa, o vice-presidente, pastor Dueto, enfim, todos aqueles que de uma forma ou de outra têm nos permitido trazer este curso, trabalhar dessa maneira. Agradeço a minha esposa, a nossa secretária do curso, que trabalha incansavelmente também, atendendo, preparando, e a verdade é que eu mesmo fico ali só observando, e eu louvo a Deus pela vida de todos os irmãos. Agradeço pela orquestra, pelo maestro Sueldo, pelo coral que estão aqui presentes, juntos de nós, podendo compartilhar demais esse momento, onde o Espírito Santo se faz presente, onde Deus se faz presente. Então eu não posso ficar alheio a esse sentimento de muita gratidão. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, queridos irmãos e alunos que estão aqui. Eu louvo a Deus. Nós amamos vocês em Cristo Jesus. Aprendemos a amar os irmãos porque nós vimos a dedicação, mesmo em meio às dificuldades, às adversidades que surgiram. Deus deu força, vocês se esforçaram e estão aqui nessa noite de festa, na noite de formatura de vocês, e o nome de Deus está sendo glorificado. Eu gostaria de ler um trecho da palavra do Senhor que está no livro de 2 Crônicas, no capítulo 29, no versículo de número 25, onde está escrito da seguinte forma, irmãos. É um assunto onde vai falar de quando o rei Ezequias restabelece o culto a Deus. Mas nesse versículo 25 do capítulo 29 do 2º livro de Crônicas, está escrito da seguinte forma: também estabeleceu os levitas na casa do Senhor, com símbolos, alaúdes e harpas, segundo o mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor por intermédio de seus profetas. Amada igreja, amados irmãos, formandos, todos aqui presentes, os músicos que Ezequias restabelece, que foi colocado por mandado de Davi, por mandado do profeta Gade e também por mandado do profeta Natã. Mas no final do versículo tem algo muito importante, porque este mandado veio do Senhor por intermédio dos seus profetas. Então esse assunto de tocar na igreja, de cantar na igreja, de estarmos aqui tocando, de estarmos aqui cantando, de estarmos aqui manuseando os nossos instrumentos, as nossas vozes, de estarmos regendo, não foi ideia meramente do Davi, ou do profeta Gade, ou do profeta Natã, mas isso é uma ordem do próprio Senhor nosso Deus. Nós podemos estar aqui tocando e cantando e adorando o nome dEle, que possamos glorificar e entender este serviço que nós fazemos na casa do Senhor, esse ministério que nós ofertamos na casa do Senhor é um privilégio para nós. Amados irmãos,
e que esse seja apenas mais um momento de entender a responsabilidade que temos e o privilégio que temos em poder tocar e cantar e adorar o nome do Senhor através da música. E hoje os formandos de teologia da música, essa turma tão abençoada, vai prosseguir, e que vocês possam prosseguir para as suas cidades, para os seus estados, e ir espalhando esse assunto da música segundo a palavra de Deus. Meu coração jubila, eu agradeço a Deus de todo o coração por essa oportunidade. Deus abençoe. A paz do Senhor a todos, a paz do Senhor formandos, professores e convidados. É um prazer e uma honra muito grande ter sido convidado para ser o orador desta turma de formandos do curso de Teologia da Música. Agradeço aos professores que confiaram a mim essa tão importante tarefa e responsabilidade, e também aos colegas, a quem humildemente represento neste momento. Teologia da Música. O estudo ou estudos sobre as relações entre o homem e Deus, aplicados à música cristã, litúrgica ou não. A música, desde tempos primordiais, é um veículo valiosíssimo de conexão entre o intelecto humano e suas emoções, mas aplicada e entendida em sua dimensão mais profunda e real, conecta de fato o homem e ambientes ao divino. Buscar compreender esta relação em toda a sua amplitude implica caminhar por conceitos, aprendizados e histórias que permeiam a vida da igreja cristã desde os seus primórdios e, antes disso, a vida do próprio povo escolhido por Deus, o povo de Israel. Em tempos onde soluções psicológicas ou motivacionais são conhecidas e muitas vezes aplicadas à composição de músicas nas mais diversas tendências ou com as mais diversas intencionalidades, buscar resgatar os reais objetivos da música baseada realmente na Bíblia é um desafio profundo e que exige grande dedicação de quem o faz. Após os estudos e reflexões pelos quais percorremos, acredito realmente que temos em mente e em nossos corações a gravidade e responsabilidade desta missão, qual seja, não apenas avaliarmos biblicamente canções e composições cantadas e tocadas em nossas igrejas, mas para além disso, compormos e trazermos à existência a música que está no coração do Pai, para este tempo e para os locais onde fomos plantados pelo Senhor. Que esta busca arda em nosso coração, que este chamado queime como chama ardente em nossas vidas e que em nossa jornada estejamos disponíveis para sermos usados por Deus para profetizarmos através de canções, proclamarmos através de poemas e levarmos pecadores ao conhecimento do único Deus verdadeiro. Parabéns a todos por este momento ímpar na história das nossas vidas e na história da Igreja do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Obrigado. Neste momento, eu quero convidar o Coral do Belém para louvar ao Senhor com um de seus hinos. Galileu.
mesmo em meio a tanta dor, ainda existe paz, crendo no nome do Senhor. Esse nome de Jesus é poder e força produz. Ele traz eterna paz, Ele é eterna luz. Há poder no nome de Jesus. Agora nós iremos ouvir o discurso da oradora, aluna Sandra Boarim Peice. Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Cumprimento os participantes da mesa. Quero cumprimentar também a todos os formandos de hoje, especialmente os que vieram de tão longe. Aqui nós temos irmãos vindos dos mais diversos estados do Brasil. Alagoas, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e muitos de São Paulo. E também cumprimento nossos pais, parentes, amigos, convidados. Muito obrigado por vocês estarem aqui conosco. Meus sinceros agradecimentos, principalmente ao nosso presbítero Misael Sabino, nosso professor coordenador desse curso de Teologia da Música. Eu acredito que, na sua grande maioria, estamos aqui todos juntos, envolvidos de alguma forma com a música na igreja. Estamos aqui entoando louvores ao Senhor, regendo hinos através de bandas, orquestras e corais. E diante de tantas inovações e ataques mundanos da música sensacionalista, onde o homem é adorado, onde o relativismo é incentivado, nós temos aqui fomos incitados a procurar conhecimentos teológicos, oriundo da genuína palavra de Deus, para que possamos ser os verdadeiros adoradores que o Pai procura. Como diz em Jó 4:23, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E é com grande alegria e responsabilidade que eu venho falar em nome das turmas presenciais de 2019 e 2020. Nós aqui iniciamos o curso especificamente em fevereiro de 2020, sedentos de conhecimento, felizes ao nos defrontarmos com a espiritualidade do nosso professor, que nos incentivava a refletir,
meditando e aprofundando-nos no âmbito espiritual, quando surgiu uma pandemia mundial chamada Covid-19 e tudo mudou. De aulas presenciais, nós passamos a aulas online, com novas estruturas, plataforma, uma realidade que aumentou o nosso conhecimento virtual, com acessos, provas, links, quizzes, foi uma loucura. Na verdade, nós trouxemos muitos dissabores para nossa irmã Alessandra. Secretária-geral, nossos sinceros agradecimentos, Alessandra. Sem você, tenho certeza que nós não estaríamos aqui hoje. Agradeço também aos professores pela rápida adaptação à nova realidade e sem perda na qualidade da nossa matéria. E assim embarcamos em um novo universo. Introdução à teologia da música, bibliologia, hermenêutica, música do Antigo Testamento, música no Novo Testamento, salmos, ritmos, estilos musicais, evangelismo musical, culto e liturgia e liderança cristã. E percebemos assim que a música estava implícita em toda a Bíblia. A música existe desde antes da criação. Segundo Jó 38, 6 e 7, sobre que estão fundadas suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina, quando as estrelas da alva, juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam? A música estava presente também desde a criação, quando Deus estava formando a terra, quando os anjos cantavam alegremente. O louvor também estava presente no nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Os anjos o adoravam, lá em Lucas 2, no versículo 13 e 14. Também em Apocalipse 5, de 8 a 10, a música na eternidade, dos céus diante do trono de Deus, é cantada dizendo: digno és, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E a música também estará lá, na volta de Jesus, em 1 Tessalonicenses 4,16, quando o Senhor Jesus voltar e vier nos buscar com alaridos, voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Tudo caminhava bem, vencendo cada etapa, até que veio um desafio maior. Para concluir o seu curso, você precisava entregar o seu TCC. E aqui, isso não é algo trivial. Não é somente uma revisão de literatura, como um curso comum, um mestrado, uma dissertação, ou uma defesa de tese de um doutorado. Não. Aqui você precisa criar uma música. Sim, meus irmãos. Compor uma música com letra e melodia. Não algo comum, mas algo espiritual, dentro de tudo que você aprendeu, algo baseado na palavra de Deus, inspirado pelo Espírito Santo. Utilizamos todos os nossos conhecimentos adquiridos no excelente curso que fizemos nessa instituição, e a contribuição dos nossos orientadores foi decisiva e bastante esclarecedora. Muitos ainda nem terminaram esse TCC. Como fazer uma música? Eu não sou compositor. Eu não sei cantar, eu não sei escrever, eu não sei nota. Pobres professores e orientadores, homens de muita fé e resignação. Agora pensem numa pessoa com fruto do Espírito, uma pessoa sábia, uma pessoa paciente, boa, amorosa, corajosa, crente, caridosa. Sim, esse é o nosso professor Misael Sabino. Gente, ele exortou, ajudou, edificou. Em qualquer situação, tenho certeza que cada um de nós podemos afirmar, ele nos ligava, orientava, nos colocava no rumo certo. Fazer um TCC, aqui em questão, não é apenas estudar. A situação aqui era muito diferente. Nós tivemos que orar, buscar tirar nossos pés do chão. Com os joelhos, clamamos, e cada um a seu tempo recebeu sua porção do alto, com louvores inspirados pelo Senhor, levando uma mensagem pura e sincera, para exortar, edificar e corrigir. Um louvor que alcance os corações, e principalmente que louve e engrandeça o nome do Senhor, e que fale de suas maravilhas. Podemos observar que a responsabilidade musical dentro da casa do Senhor é de extrema importância.
Não podemos simplesmente copiar os hinos que ouvimos nos rádios, que estão em alta na mídia, ou que simplesmente agradam os ouvidos, que agradem o povo, provoquem emoção nos corações, mas devemos realmente verificar o que está dentro da palavra de Deus. Como podemos prestar um louvor ao Senhor de qualquer jeito? Nosso louvor deve ser puro, santo e contrito para alcançarmos o trono do Senhor. Em Salmos 51:18, fala: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, e a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Agora, sabedores de todo esse universo, sigamos o que diz Tiago 3:1. Quem se fez mestre, mais duro juízo recebe. Na verdade, nós devemos levar esta semente aos dirigentes de mocidade, regentes, maestros, pastores, na escolha dos seus louvores, verificando quem fez a música, com que finalidade foi feita, para quem foi feita, para que nossos templos e nossas igrejas possam verdadeiramente louvar e bendizer ao Deus vivo, poderoso e verdadeiro, e somente a Ele devemos exaltar. Agora não somos mais apenas críticos, mas aptos a criar e preparados para adorar a Deus, digno como Ele deve ser adorado em toda a sua santidade. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. O Senhor abençoe a cada um ricamente e que Ele possa achar lugar em suas vidas para usá-los cada dia mais. Eu desejo muito sucesso aos formados de hoje e obrigada pela oportunidade de proferir essa breve reflexão. Deus abençoe. Neste momento, eu quero convidar aqui para a ministração da palavra do Senhor, o pastor Roberval Ribeiro de Carvalho. Desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Quero parabenizar aos nossos formandos por esta conquista tão valiosa, tão ímpar na vida de vocês. Quero agradecer ao presbítero Misael, que é o coordenador do curso, pastor Weiner e todos os meus colegas professores. E foi-me incumbido de trazer aos nossos corações nesta noite uma porção da palavra do Senhor. Eu, orando a Deus e pedindo ao Senhor a direção e uma palavra que viesse ao nosso coração, certamente a responsabilidade por isso é muito grande, porque estamos aqui vendo a formatura de irmãos que têm grande conhecimento musical e que faz um serviço a Deus através do dom e da vocação que tiveram, tanto para cantar quanto para tocar os seus instrumentos. Mas como a irmã que me precedeu disse, Deus não está à espera de ouvir shows e nem está interessado em receber apenas execuções musicais, quer cantadas, quer tocadas. Ele busca adoração, ele busca pessoas que possam adorá-lo através desta arte musical. Graças a Deus, aqui estamos com um grupo de irmãos que nos conhecemos apenas pelos meios eletrônicos, mas hoje tivemos a oportunidade de conhecê-los fisicamente e quero convidar a todos. Eu quero ser bem breve, por isso escolhi o Salmo 119 para a nossa meditação. Pelo tempo que me é dado, quero crer que pelo menos lê-lo é possível. Mas para não sermos muito cansativos, eu gostaria de que vocês abrissem no verso de número 105 deste Salmo, um texto bastante conhecido, mas foi o que o Senhor colocou ao meu coração nesta noite. Diz assim o texto: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho.
Esse texto, irmãos, ele é bastante usado no meio evangélico dos nossos cultos. Muitos pregadores se reportam a este texto sem, às vezes, observarmos com cuidado o que a palavra de Deus quer nos transmitir. Quando estes irmãos, como disse, todos músicos, que se formaram nas escolas seculares ou muitos dentro das nossas igrejas, no campo da música, eles se dedicaram a executar os seus instrumentos. Muitos foram educar as suas vozes para servir a Deus em nossos corais, em nossos grupos organizados. E parece que a igreja aprendeu a vivenciar com um culto formado por dois momentos completamente distintos. O primeiro momento é aquele momento em que aos louvores começam normalmente em todas as liturgias, com os congregacionais, com toda a igreja cantando, e depois nós temos aqueles grupos organizados para estarem executando, e às vezes temos algum irmão estar louvando ao nome do Senhor. E depois, normalmente, desta parte da liturgia, nós temos a pregação da palavra do Senhor falada. E em alguns lugares, estas coisas parecem tão nítidas em serem muito diferentes, a ponto de, algumas vezes, ouvirmos, quando chega-se o momento da pregação da palavra do Senhor, alguém dizer: então agora vamos ouvir Deus falar. Como se naquele primeiro momento nós estivéssemos brincando, nos entretendo, apenas passando um momento na hora da adoração. Quando Misael, que conheci na igreja em que tive a oportunidade de dirigir por quase 10 anos, eu pude ser o seu pastor. Aliás, ele pôde me suportar como seu pastor, não é coisa muito fácil, mas ele é bem crente, como já foi dito aqui, então José conseguiu suportar. E desde aquela época nós sempre conversávamos sobre isso. Eu sou um amante da palavra do Senhor, não sou pregador, mas gosto de meditar na palavra do Senhor. E sempre tivemos muito cuidado de que o nosso culto ele pudesse não ser estas duas divisões, mas que fosse um culto em que aquilo que se cantasse poderia inclusive ser o tema da pregação daquela noite. Nós não cantaríamos uma coisa que o pregador não pudesse comungar com aquilo que fora cantado. E desde aquela época o Misael vem desenvolvendo, e pedindo a Deus, teve a oportunidade de escrever o seu livro, e deste livro tornar este curso maravilhoso, onde ele envolve atores bem distintos, As turmas que tive a oportunidade de participar presencialmente aqui em nossa igreja, em São Paulo, dando aulas, na maioria, quase que na sua totalidade, irmãos envolvidos com a música, e eles puderam enxergar que aquilo que cantava e aquilo que toca faz parte da adoração tanto quanto daquele que prega. Alguns exemplos que nós temos na Bíblia, e posso me lembrar de Davi, naquela ocasião com Saul, que ele tocava. Não, a Bíblia não registra que alguém orou, pôs as mãos, mandou aquele espírito desaparecer, um pregador eloquente foi chamado. Não, chamaram um tocador. E quem toca, eu não sou do ramo, mas aprendi algumas coisas com eles. Nós temos 7 notas musicais que dá para fazer todas as composições musicais possíveis. Mas o inimigo, quando Davi tocava o seu instrumento, ele podia não entender de música, mas ele podia entender: sai dele. E aí ele ia embora, sem palavras, apenas com o toque. Mas por quê, irmãos? Porque certamente aquele tocador entendia o sentido desse versículo que eu acabei de ler. Ele diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos.
Então a palavra do Senhor, ela pode ser pregada, ela pode ser encenada, ela pode ser cantada, ela pode ser tocada. Desde que aquele que faça uso da palavra do Senhor, e parabenizo os nossos músicos, que têm a parte mais difícil, de que com partituras musicais consigam transmitir esta palavra de Deus. Às vezes nós ouvimos um hino e este hino é suficiente para falar ao nosso coração, porque o que toca certamente é um instrumento de Deus pautado neste princípio. Quando nós olhamos alguns tipos na Bíblia, nós precisamos ter a cautela de tentar identificar o que foi que Deus usou aquele escritor com aquele tipo. Neste caso, o salmista, ele faz referência à lâmpada e à luz. Ele diz que a palavra do Senhor, ela pode ser tipificada nestes dois objetos, nesses dois tipos, melhor me expressando, na lâmpada e na luz. Certamente que alguns, por contemporizar alguns textos bíblicos quando tem tipo, não consegue dar o pleno esclarecimento, porque foge da nossa realidade. É comum alguns entenderem que este versículo está dizendo, já vi alguns pregadores tentar melhorar o texto e dizer que a palavra do Senhor é como um farol. Quando a gente pensa num farol, a gente se lembra daqueles faróis que tem para nortear as embarcações durante o período da noite. Mas quem já teve a oportunidade de ver um desses, primeiro que ele só norteia na noite, e ele não é uma luz permanente. Normalmente ela é giratória, ela é intermitente, e ela apenas dá alguma orientação. Então a Bíblia, certamente, quando o salmista foi inspirado para falar que ela era uma luz e uma lâmpada, não estava se referindo a um tempo como este, estava se referindo ao tempo deles. E no tempo deles, eles não tinham iluminação pública, como nós temos nos dias de hoje. Eles tinham que andar durante a noite, como nós também precisamos andar, mas eles tinham lamparinas. Eram com uma luz que não tinha grande projeção, mas que ela dava claridade suficiente para que alguém pudesse transitar na escuridão. Eram lâmpadas, como hoje a gente poderíamos dizer, como um farolete, que a gente pudesse iluminar apenas o caminho em que se estava andando. E com isso se evitaria uma queda, se evitaria tropeçar, se evitaria cair num perigo, se evitaria errar o caminho. Nós que somos assim dos meios urbanos, temos muita dificuldade de entender isso, porque nós dificilmente vivemos na escuridão mesmo na noite. Quando nós estamos andando pelas nossas ruas, tudo é iluminado. Então a claridade que nós temos artificial, ela nos faz não entender o que é estarmos sem eletricidade. Mas quando nós estamos viajando, eu já fiz essa experiência, mas faça rápido, senão você vai para o céu também rápido, é de numa estrada muito escura, você desligar os faróis. A sensação é horrível, né? Parece que nós perdemos o mundo, perdemos o sentido. Então, e precisa ligar depressa, senão morre mesmo, né? Porque nós não temos o hábito de andar sem luz. Então, é esta luz que o salmista se refere. Por isso que a expressão dele é lâmpada para os meus pés. Não é uma lâmpada para os meus olhos verem longe. É uma lâmpada para os meus pés poderem andar. É uma lâmpada que vai iluminando passo a passo, que vai iluminando cada momento que a gente vai seguindo. A palavra de Deus, ela tem uma amplitude universal, mas para mim e para você, para fazermos uso para o bem nosso espiritual e para a glória do nome do Senhor, ela precisa ser tomada como uma lâmpada. Aquela lâmpada que vai iluminar o nosso passo de dia após dia. Ela certamente, se eu tomar esta lâmpada para os meus passos diários, ela se tornará uma luz para o meu caminho. E quem é que vai ver esta luz?
quem estiver em trevas. Esta pessoa só será reconhecida por causa daquela luz. Muitas vezes as pessoas não conseguem entender esta amplitude e este alcance da palavra do Senhor. Mas hoje, vocês que estão se formando aqui, puderam ver que os hinos que nós cantamos, eles precisam ser como luzes para o nosso dia a dia. Aquilo que vai iluminar o meu caminhar passo a passo. A responsabilidade de quando escolher uma partitura ou um hino para louvar o nome do Senhor, que ele não seja um farol que simplesmente vai dar publicidade, marketing, vai fazer as pessoas apenas se emocionar, mas que sejam louvores, que sejam luz para que a pessoa possa cantar dia a dia no seu viver. Quantos momentos nós temos passado às vezes por aflições, mas de repente ouvimos um hino, o Senhor nos lembra de uma melodia, nos lembra de um hino, às vezes não sabemos nem a letra toda, mas o Espírito Santo nos faz lembrar daquilo que um dia ouvimos. E se estas letras, estes hinos, eles realmente estão pautados na palavra do Senhor, certamente nos servirão de lâmpada para os nossos pés, lâmpada para o nosso dia, e nós poderemos brilhar em meio às trevas que nós enfrentamos, porque a igreja está no mundo ainda, que está imerso nas trevas. Jesus nos disse que seríamos luz, mas não temos luz própria. A nossa luz vem porque Ele também é a luz, é o reflexo dele em nós. E o que pode fazer com que nós andemos sem tropeçar, andemos com segurança, mesmo num mundo tenebroso como este, tendo a palavra de Deus como lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que vocês, irmãos, que trabalham com a música, aqueles que cantam e aqueles que tocam, aqueles que compõem, possam ter em suas mentes este versículo como um texto áureo. Cada vez que vou escolher um hino para louvar ao Senhor, precisa ser uma lâmpada. Quem inicia o culto normalmente são os cantores e os tocadores. Vocês precisam acender esta lâmpada a cada dia de um culto de adoração ao nome do Senhor, porque a cada vez que um grupo se apresenta, a cada vez que um grupo louva o nome do Senhor, certamente não espera receber aplausos. Nossa igreja não está para fazermos apresentações e sermos vangloriados. Nós queremos glorificar o nome do Senhor, mas que a cada execução alguém possa ver a luminosidade da sua lâmpada louvando o nome do Senhor, da sua lâmpada tocando o seu instrumento, da sua lâmpada falando a palavra do Senhor cantada e tocada, mas que exalte ao Senhor. E é possível que pessoas que estão imensamente nas trevas possam ter de Deus a oportunidade de encontrar seu Filho como Salvador, porque vê uma luz brilhar de um adorador que o adore em espírito e em verdade. Por isso que este curso, bastante desafiador, de tentar trazer de um mundo dos músicos, de um mundo que parece apartado da igreja, de um mundo que às vezes é até incompreendido por muitos que estão à frente das igrejas, mas trazê-los para a responsabilidade de que, ao fazer parte do culto, estão já acendendo a lâmpada daquele culto. A cada tocador, que alguém lá na plateia esteja olhando, possa ver um adorador ao Senhor, possa ver uma luz que está acesa para poder guiar o caminho. E para nós próprios, que o nosso fazer ao Senhor seja pautado nesta palavra, né? As pessoas que me conhecem mais intimamente sabem que eu chamo a Bíblia de um livrinho, né? Então sou pastor do livrinho. E eu amo a palavra do Senhor. Por quê? Porque ela, desde que aprendi, ela é a luz para cada dia da minha vida, para cada momento, para cada coisa que vou fazer ao Senhor. Ela tem que estar pautada por esta luz, porque nós não temos luz própria. Nós precisamos da palavra do Senhor para que ela possa iluminar corações, para que ela possa glorificar e exaltar ao nome do Senhor. Que Deus nos abençoe. Meus parabéns mais uma vez aos alunos, aos nossos idealizadores deste trabalho e a todos
todos os presentes nesta noite. Que esta palavra também sirva ao seu coração que está me ouvindo. Você precisa ter a palavra do Senhor como lâmpada. Não é um farol que alguém vai ver de longe, não. É uma lâmpada para você poder andar na escuridão. E na escuridão, apenas uma lâmpada ligada é possível ver, porque trevas é a ausência de luz. A partir do momento que uma luz se acende, o brilho dela, ainda que não alcance grandes distâncias, é suficiente para identificar que naquele lugar não há mais trevas. Que Deus nos abençoe. Amém, glórias ao Senhor por tudo. Então, neste momento, nós iremos louvar ao Senhor com mais um hino, juntamente com o coral do Belém, juntamente com os formandos. Amém. Só a Ele toda a honra e toda a glória e todo louvor. Ele é digno, Ele é maravilhoso na nossa vida. Que Deus continue abençoando o nosso coral, a nossa orquestra. Agora nós iremos ouvir o aluno Ricardo Soares. Ele irá ler o termo de compromisso. Graça e a paz do Senhor para os amados, para os formandos, para os professores, para a orquestra maravilhosa aqui, a retaguarda. Recitar agora.
com minha alma e coração elevados a Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo, eu prometo honrar o grau que solenemente recebo, consciente da responsabilidade que me é confiada, observando a palavra de Deus com ética, dignidade e respeito à sã doutrina. Prometo consagrar a minha vida, o mais puro dos meus sentimentos, e todo conhecimento adquirido, usá-lo na admoestação e edificação da igreja, na adoração e louvor ao Senhor, renunciar a tudo o que possa me impedir de ser produtivo nesta missão. Eu prometo. Então agora, já que vocês têm essa responsabilidade, dobrou a responsabilidade, não é verdade? Então eu quero convidar para vir aqui à frente o presbítero Hamilton Fontes Galvão, é o professor de Teologia da Música, também pastor Roberval Ribeiro de Carvalho. Eles farão a entrega dos certificados. Quero convidar então o aluno Adalto de Almeida Barbosa. Ana Salete Martinez. André Luiz Monteiro de Oliveira. André Soares. David da Silva Nascimento. Edilene Rodrigues da Fonseca. Ezequias da Silva Ruas. Guiomar Santos da Costa. Isabel Saldanha Martins Soares. Jadiel Lima de Carvalho.
Jeremias Dias Fernandes. João Marcos Carvalho Mendonça. José Expedito Alves dos Santos. Josemir Félix da Silva. Juliana Dutra Pereira. Késia dos Santos Cardeal. Lael Siqueira Martinez. Luciane Silva de Andrade Amorim. Luiz Gabriel Araújo Torquete Aranda. Márcia Moraes Neves. Márcio Scarpellini Vieira. Marcos Vinícius Lopes dos Santos. Maria Helena Lima da Silva. Marta Severo Pereira Bispo. Misael de Oliveira Calixto. Nelson Pereira da Costa.
Osiel Joaquim Ferreira. Ozique. Paulo da Silva Pinto. Raquel Dantas Cunha. Ricardo Teixeira Soares. Ruth da Silva Rutiska. Sandra Regina Boarim Peixe. Solange Santos da Costa. Sueli Rodrigues Vieira Rosa. Wilson Gonzaga Júnior. Uziel Ramos. O Alisson Felipe Gonçalves dos Santos. Wittenberg Souza Maia. Esses foram os nossos formandos 2022 do curso Teologia da Música.
neste momento, eu quero convidar aqui para a entrega de uma lembrança aos nossos professores. Eu quero convidar o aluno André Luiz Monteiro de Oliveira. Ele irá entregar uma lembrança para pastor Vainer Fernandes. Também quero convidar aqui o aluno Jadiel Lima de Carvalho. Ele irá entregar uma lembrança para o presbítero Hamilton Fontes Galvão. Quero convidar o aluno Luiz Gabriel Araújo Torquete Aranda. Ele irá entregar uma lembrança para o presbítero Misael Sabino. Quero convidar também o aluno Misael de Oliveira Calisto. Ele irá entregar uma lembrança para o pastor Roberval Ribeiro de Carvalho. Quero convidar a aluna Késia dos Santos Cardeal. Ela irá entregar uma lembrança para a professora Ivani Pinho Mota. Quero convidar a aluna Sueli Rodrigues Vieira Rosa. Ela irá entregar uma lembrança para a professora Mariana Veríssimo Dias. Quero convidar o aluno Wittenberg Souza Maia. Ele irá entregar uma lembrança para o professor Renato Pedro dos Santos. E neste momento, nós gostaríamos muito de presentear a todos, mas nós não podemos. Mas nós teremos aí alguns representantes aí que irão receber uma lembrança nossa também. E vocês receberam um marca-páginas aí no início da cerimônia. Se você tem um marca-página um pouquinho diferente aí, com um carimbo atrás do curso Teologia da Música, você irá receber uma lembrança, por gentileza, pode vir aqui, você irá receber essa lembrança. Pode ir lá. Tem mais um por aí. Será que foi embora? Não deu uma olhadinha?
Que Deus abençoe a todos. Agora, neste momento, eu quero passar a palavra. Opa, achou! Eu agradeço a presença de todos e neste momento eu quero passar a palavra para o pastor Vainer Fernandes. Ele também irá dar uma saudação, uma palavra. Deus abençoe a todos. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. É muito bom estar aqui esta noite e saber que não estamos sós nessa batalha. A música, a boa música na casa do Senhor deve ser tratada com muito carinho e respeito, e acima de tudo, zelada para que ela traga edificação à igreja, às vidas, às pessoas. Parabéns a vocês, formandos. Que privilégio viver esse tempo e ter a oportunidade de estar aqui numa cerimônia simples. Porque o Evangelho é simples. O poder de Deus que transforma a vida das pessoas, que traz paz, esperança e salvação, é simples. E às vezes, na preocupação de elaborar tanta coisa, onde nós mais erramos. Porque o Espírito Santo ainda convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, quando nós estamos fazendo a música na igreja, o menos sempre vai ser muito mais, porque o nome do Senhor vai ser glorificado. E aquilo que às vezes a gente não se dá conta, e nós acabamos aparecendo mais do que é necessário para que a palavra de Deus cantada chegue aos corações. Eu queria deixar para vocês, formandos, Provérbios 9 e 9, numa versão bem interessante da King James, que diz assim: oriente a pessoa que tem sabedoria, e ela será ainda mais sábia. Ensina o homem justo, e ele aumentará em muito o seu saber. Que essa palavra possa fazer efeito nas vossas vidas e nas de nós todos. Sabedoria é usar com inteligência aquilo que nós aprendemos. Saber aplicar no momento correto aquilo que nós conhecemos. Nós temos a ferramenta nas nossas mãos, que é a palavra de Deus. Mas nós precisamos saber utilizar com sabedoria. Porque se nós chegarmos agora nas nossas igrejas, com conhecimento e entendimento da palavra de Deus sobre a música, e condenando tudo que está à nossa volta, será um prejuízo enorme. Mas peçamos ao Senhor sabedoria, porque Ele nos dará, para no tempo acertado, com muito amor, com muito temor, nós possamos fazer essa boa música. Esse é o tempo que o Senhor nos proveu. Estamos aqui na simplicidade que é esse Deus tão poderoso, que tirou você, me tirou lá do pecado e faz-nos assentar entre príncipes e nos garante a vida eterna com Ele para sempre. Bom entendimento é para cada um de nós utilizar a nossa voz, o nosso instrumento, para a adoração desse Deus tão poderoso. Tudo isso que nós podemos viver é fruto da graça, do amor de Deus que nos alcançou. Que Deus abençoe as vossas vidas. E eu fiquei meditando e pensando nesse movimento
numa cerimônia, num espaço simples. Como é bom ser simples. Como é bom, Misael, ser simples. Como é bom nós entendermos que a simplicidade e a humildade no Senhor faz a diferença diante de qualquer movimento cheio de glamour e holofotes. Que Deus conserve em nós músicos, orquestra e coro. Que Deus abençoe a cada um de vocês que puderem estar aqui por certo parente, amigo, conhecido de alguém que se forma, simpatizante da música e da boa música. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Essa música que não é alta ajuda, mas nós utilizamos da música para adoração a Deus, porque Ele é provedor. Essa música que nós entregamos a Ele como gratidão, porque Ele nos amou. A música que nós fazemos, que tributa a quem é devido todo louvor, toda honra, toda glória e toda adoração. Em dias que nós não temos forças e nem recursos, nós lembramos que mais perto eu quero estar do Senhor, mesmo que seja em dor. Ainda que seja em dor, eu quero estar perto do Senhor. Em momentos de triunfo, aleluias ao Senhor, porque Ele que me proporcionou vitórias e conquistas. Mas isso tudo deve ser exercitado, porque nós vivemos, porque Ele nos trouxe a salvação, perdão e nos dá paz e esperança. Que Deus abençoe a cada um de vocês que puderem estar aqui. Parabéns aos formandos. Muito bom vê-los aqui. Continue fazendo a obra de Deus, porque Ele tem a recompensa devida ao seu tempo a cada um e não nega favor a nenhum de nós. Bom conhecê-los pessoalmente, os irmãos do país inteiro, que gostoso. Vocês não sabem como é legal para a gente saber que tem gente de tão longe e parece que está tão pertinho há muito tempo. O Espírito Santo ainda nos une. Por favor, nos coloquemos em pé. Vamos agradecer a Deus por essa noite tão abençoadora. Eu quero convidar aqui o presbítero Hamilton para orar conosco, abençoando a vida de cada um. E se você gostou dessa cerimônia, dessa celebração, talvez esteja com algum parente e fala, que coisa interessante, eles falam teologia da música, para mim música é tudo igual. E eu gostaria tanto de entender como é a profundidade e o sabor que esses crentes têm em cantar o louvor a Deus. Eis a oportunidade em todo tempo. Jesus é o único caminho. Ele é a verdade, a vida. E se você ainda não o conhece como Senhor e Salvador, eis a oportunidade de conhecê-lo como Senhor e Salvador na sua vida. Que Deus te abençoe. Conceda paz, alegria e esperança. Esse é o nosso desejo em nome de Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Oremos. Senhor maravilhoso, muito obrigado, meu Deus, por esse momento que passamos aqui, Senhor eterno. Esses preciosos momentos na tua presença, Senhor eterno. Te agradecemos, Senhor, pelos hinos que foram entoados, pela tua igreja, pelo coral, pela orquestra, por todos nós, Senhor, pelos formandos. Louvamos o teu nome nessa noite com alegria, Senhor eterno. Um feito importante na vida da tua igreja, que foi mais uma vez a conclusão desse curso Teologia da Música. Abençoa cada formando, cada família que aqui se faz representada, Senhor. Mande a tua bênção e mande a tua paz sobre todos nós. Senhor, nós agradecemos pela nossa igreja, pelo nosso pastor, ao qual também nós pedimos uma bênção da saúde sobre a vida dele, Senhor. Que ele possa presidir sobre nós por muitos tempos. Abençoa os nossos maestros, abençoa cada familiar, Senhor. Se há alguém doente, cure as enfermidades nessa noite, Senhor. Se há alguém que
que parou à beira do caminho, traz de volta, Senhor. Se há alguém triste, alegra os corações. Se há alguém depressivo, Senhor, passando por angústia, Tu és o Deus que tem poder para restaurar as vidas nessa noite. Nós agradecemos também pela Tua palavra que foi lida e explanada, Senhor. Que nós possamos guardar a Tua palavra no nosso coração para não pecar contra Ti. Eu Te peço também, Senhor, agora a nossa retirada deste local, que seja em paz e que nós possamos chegar aos nossos lares, Senhor, com vitória. Abençoa os nossos irmãos também que vão partir, Senhor, em direção aos seus estados. Meu Deus, que eles possam chegar em paz, assim como em paz saíram de lá. Nós Te pedimos, Senhor, em todo o tempo, fica conosco. É o nosso desejo e a nossa súplica que fazemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja conosco agora e sempre. E nós dizemos: Deus abençoe a todos em nome de Jesus.